Ô Paulinho, me dá a tua visão específica sobre essa questão de aumento de ministros no Supremo. Eu sempre me posicionei de forma contrária a isso, continuo me posicionando de forma contrária, não acho que seja uma boa ideia, inclusive conversei depois da entrevista sobre esse assunto especificamente com o presidente, não tem nenhuma convicção nesse sentido, então não tem proposta, não tem, absolutamente fantasioso de que ele tem uma proposta de fato que ele esteja analisando, e a resposta que ele dá é a seguinte: vamos deixar para olhar isso depois da eleição. Do ponto de vista de estratégia de negociação, não é uma má ideia. Não é uma má ideia. Você olha e fala, olha, já que você está violando a Constituição, e foi essa a premissa, inclusive, da pergunta, para quem quiser assistir a pergunta completa, já que um dos poderes está violando completamente a Constituição o tempo inteiro, como é que a gente para esses poderes? E aí eu fiz inicialmente essa pergunta. Em seguida eu voltei a questão do que se chama aqui nos Estados Unidos de Pack the Courts, que é uma proposta que o Joe Biden apresentou na campanha dele e que várias dessas pessoas que agora estão criticando o presidente Bolsonaro apoiaram quando o Joe Biden apresentou essa proposta aqui nos Estados Unidos. Essa mesma imprensa de conveniência, né, que muda a posição de acordo com a conveniência. Então, eu perguntei a respeito desse assunto, ele falou, olha, todas as propostas estão na mesa, depois da eleição eu vou analisar, e não seguiu muito adiante nesse sentido. Eu queria e acho que ele deveria ter aproveitado a oportunidade para desmentir. Agora, do ponto de vista de estratégia, é bom sim que o STF saiba que as coisas vão mudar no Brasil. De um jeito ou de outro vão mudar, porque a população não aguenta mais. Essa história de que as instituições estão todas aparelhadas, menos o Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito aqui no ar. Tá? O Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, que agora apoia o Lula. Lewandowski, indicado pelo Lula. Carmen Lúcia, indicada pelo Lula. Dias Toffoli, ex-advogado do PT, indicado pelo Lula. Luiz Fux, indicado pela Dilma, do PT. Rosa Weber, indicada pela Dilma, do PT. Luiz Roberto Barroso, ativista progressista, aliás, segundo o próprio, indicado pela Dilma, do PT. Edson Fachin, ex-advogado do MST, fez campanha para Dilma, tem vídeo dele fazendo campanha para Dilma, do PT. Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, eleito na chapa do PT. Ou seja, as instituições estão aparelhadas, menos os 9 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pela esquerda, mas não, o Supremo Tribunal Federal não está aparelhado. Quem está aparelhado são as Forças Armadas, que você ouviu aqui agora. As Forças Armadas, onde o sujeito, quem indica os generais, sequer é o presidente da República, ninguém aqui vai saber o que é uma reunião de alto comando, quais são os critérios para você sequer virar general 4 estrelas, sequer como é que é feita a seleção do alto comando, ninguém sabe, ninguém aqui tem a menor ideia. Essas instituições que têm um caráter onde você tem que ter nota em prova objetiva, nas 3 provas, se você não for se não tiver entre os 10 nas 3 provas, a sua chance de virar general são baixíssimas. 4 estrelas, então, a chance é praticamente nenhuma. O presidente não tem ingerência nenhuma nas promoções. Não tem, simplesmente não tem. É só conhecer o funcionamento das Forças Armadas. Agora, essa instituição, essa está aparelhada. A outra, onde 9 dos 11 são indicados pelo PT ou pela esquerda, não, essa não está aparelhada, não. Essa está tudo certo. Agora, e essa é uma distinção importante. Apesar de eu continuar me posicionando contra essa estratégia, não dá para comparar a atuação da Suprema Corte Americana, onde, 1, não tem decisão monocrática, 2, julgam 100 casos por ano, 3, só entram em matéria constitucional. Não dá para comparar a Suprema Corte Americana com a Suprema Corte Brasileira, onde todos esses caras têm, primeiro, um poder monocrático absurdo e, segundo, eles julgam não sei quantos milhares de processos por ano. Nem eu sei quantas, dezenas de milhares de processos por ano, sobre todos os assuntos. A ditadura do Supremo Tribunal Federal, gente, dizer que ela é impossível porque não tem apoio das Forças Armadas é uma ignorância, mais uma ignorância sobre o processo histórico de estabelecimento de ditaduras, né? Você não precisa ter força armada, você precisa ter força policial para garantir a ditadura. Basta você ter uma força policial que te obedece. E o Supremo Tribunal Federal, apesar da Constituição Federal dizer claramente, expressamente, que as polícias são órgãos do Poder Executivo, e a Polícia Federal, portanto, um órgão do Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal tem a própria PF dele, com uma delegada própria. Era a Denise, agora eles trocaram, mas eles têm lá. E vamos checar, vamos fazer uma coluna aqui para checar as coisas que a gente vê numa ditadura.
Tem prisão de líder de partidário? Tem. Tem prisão de parlamentar? Tem. Tem prisão de jornalista? Tem. Tem veículo de imprensa fechado? Tem múltiplos, né? TV POI, Terça Livre, tem múltiplos. Tem matéria de jornal censurada? Tem várias, inclusive nossa. Tem matéria de jornal do Antagonista censurada, tem matéria de jornal da Veja censurada, tem um monte de matéria censurada. Tem perseguição e prisão de apoiadores de um grupo específico, só de um grupo específico? Tem. Que não acontece com os outros, né? Os atos que valem para um não valem para outros. Tem empresário perseguido? Tem. Tem conversa privada violada? Tem. Tem bloqueio de contas e bens especificamente de um lado político? Tem. Tem invasão de atribuição dos outros poderes? Tem também. Tudo isso é graças a essa polícia paralela. Agora, basta você fazer uma reflexão. Você, cidadão, pode fazer a reflexão se a gente vive numa ditadura ou não. Sabe o que define se você vive numa ditadura ou não? Se você tem medo. Você tem medo? Existe algum jornalista, parlamentar ou cidadão com medo de falar qualquer coisa do Bolsonaro e sofrer algum tipo de perseguição? Não tem. E do Alexandre? Mas claro que tem. Ora, antes de fazer a entrevista com o presidente Bolsonaro, o Thiago e eu sentamos, o Asmar, né, o Pilhado, sentamos e eu para bater um papo sobre o que a gente ia falar. E eu fiz algumas perguntas sobre o STF e o Thiago falou assim, será que isso não vai dar problema, não? Pô, pelo amor de Deus, eu não quero sair preso. Você está aí nos Estados Unidos, eu não quero sair preso. Ora, como é que pode um jornalista ter medo de fazer uma pergunta para o presidente da República porque senão vai ser preso por um membro do Supremo Tribunal Federal? Você quer prova maior do que essa do que tem ditadura? Não tem esse negócio de poder do convencimento. Que babaquice é essa de poder do convencimento? Convencimento de quem? Quem da população está convencida pelo Supremo Tribunal Federal? Olha a resposta que a população está dando nas urnas. Não tem convencimento absolutamente nenhum. Olha o parlamento que a população elegeu, olha os governadores, olha o Senado, acima de tudo que a população elegeu. Não tem poder do convencimento, tem poder da caneta. Poder da caneta. Não precisa de exército para o Alexandre de Moraes apertar um botão e bloquear a conta de empresário bilionário no Brasil. Isso é ditadura. Isso, tudo que eu falei aqui são fatos inegáveis. Quiser discutir com isso, tá bom, discute com os fatos.